Fala galera, beleza? Aqui é o Dredd para mais um vídeo e eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Eu, com o passar dos meus anos aí como professor de educação física, depois eu me tornei empresário, eu comecei a entender que a gente tem várias oportunidades de desenvolver o aprendizado, de aprender. E a gente não sabe aprender, a gente tem muita dificuldade de aprender. Então a gente tem a oportunidade de aprender todo momento, com todas as pessoas e com todas as situações. Para vocês entenderem o meu pensamento. Quando você ficar gripado, teve alguma atitude que você teve ou que você não teve que fez o seu corpo ficar gripado. E geralmente a gente toma um remédio, só que a gente não pensa o que a gente fez para isso acontecer, para a gente evitar isso e não cometer mais esse erro. A conclusão disso é que a gente torna a ficar gripado e de novo, e de novo, e de novo. Então, todas as situações são oportunidades para a gente aprender. E eu quero compartilhar com vocês alguns insights que eu tive com um assunto que está em alta aí, que é a posse presidencial. Então, de cara, eu não vou defender nenhuma bandeira, a questão aqui não é essa, mas a questão é entender o que a gente pode aprender e entender sobre a posse presidencial e o governo como um todo. Primeiro ponto sobre a posse presidencial e sobre o governo como um todo. Nós vivemos numa sociedade paternalista. Então eu também não quero trazer na questão alguma religião nem nada. Mas a gente é criado achando que Deus vai fazer alguma coisa pela gente. A gente é criado achando que os governantes são obrigados a fazer alguma coisa pela gente, que o Estado vai fazer alguma coisa pela gente, depois é que os nossos pais vão fazer alguma coisa pela gente, depois é que nossos chefes têm e vão fazer alguma coisa pela gente. Então, todo mundo deveria fazer algo por nós, menos nós mesmos. Então, a gente não trabalha e não pratica algo que mudou a minha vida, que é a autorresponsabilidade. Então, sim, o governo ele tem que ajudar a população, mas a primeira atitude tem que ser sua, de levantar a bunda do sofá e fazer as coisas que você tem que fazer por você. E quando você toma essa visão da autorresponsabilidade, você se transforma, você se muda e as coisas começam a acontecer. Então eu vou dar um exemplo. Se você tem uma relação com uma pessoa onde você briga com ela e você tem a seguinte resposta: eu briguei com ela porque a atitude dela me fez agir assim. Quando a gente tem esse texto, a gente não vai fazer nada, porque a culpa não é nossa. E quando a culpa não é nossa, a gente não tem que fazer nada, outra pessoa tem que fazer. Agora, a partir do momento que a gente entende qual que é a minha parcela de culpa nisso, você olha para você e não olha para o outro. O que o outro fez acaba sendo irrelevante. E aí você consegue se melhorar, porque você vai olhar qual que foi o seu ponto, o seu erro. E aí você consegue se melhorar para a próxima situação isso não acontecer. Então o primeiro ponto é esse: não espere dos outros antes de esperar de você mesmo. Então, em vez de você pensar, o governo deveria fazer isso por mim, o que você tem feito por você? Quais as atitudes que você tem tido para te aproximar dos seus objetivos? Então, esse é o primeiro ponto de reflexão. Em vez da gente ficar pensando, como vai ser esse novo governo, como vai ser, como que o país vai funcionar, como você vai funcionar, o que você vai fazer pelos seus objetivos. Você já tem um plano de ação? Você já tem escrito aonde você quer chegar e quais ações você vai tomar? Se você não tem, esse tem que ser o primeiro passo. Não tem que se preocupar com o que o governo vai fazer ou não. Isso é um problema muito mais complexo que você sozinho não tem a capacidade de mudar. Mas você consegue mudar você. E quando você muda todo o resto. O segundo aspecto muito importante, que agora a gente vai correlacionar a cerimônia presidencial com o que a gente pode levar para a nossa vida. Então, o primeiro ponto, o nome já diz, cerimônia de posse presidencial. Cerimônia, comemoração, um evento. E a minha pergunta para você é: quantas cerimônias, quantas celebrações você coloca na sua vida para comemorar um marco, algo que é importante para você e só você sabe o quão foi difícil, trabalhoso atingir aquilo? E eu vou dar um exemplo. A maioria das pessoas não tem
o costume de comemorar as ações. Vou trazer para atividade física. Uma pessoa faz a primeira barra dela e aí, em vez dela comemorar, ela olha para o lado e fala: ah, fulano faz 10, eu fiz só uma. Qual que é o problema disso? O problema é, motivação é o motivo que te leva à ação. E a gente precisa regar a nossa motivação todo dia para nos manter conectados com ela. E a motivação ela é intrínseca, ela é interna, não é externa. Então, quando você comemora as suas conquistas, você está se conectando com a sua motivação e isso vai fazer com que você mantenha a consistência para atingir os seus objetivos. E quando isso não acontece, você não vai atingir os seus objetivos. Então, o primeiro ponto é: só você sabe o esforço e o sacrifício que você tem para atingir seus objetivos. Então, comemore. Então, pense em um objetivo e pense em submetas e o que você vai fazer para comemorar, para celebrar quando você atingir cada uma delas. Porque isso vai mandar uma mensagem para o seu cérebro que você está conectado com a sua motivação e vai fazer você seguir adiante. Beleza? Segundo passo que a gente vai analisar. Se você olhar, a cerimônia envolve vários presidentes de vários países diferentes e muitas personalidades do mundo político e também de vários outros lugares e situações. Isso quer dizer o quê? A gente tem que envolver outras pessoas que possivelmente vão ser os nossos guardiões. Então é extremamente importante você ter pessoas que são realmente importantes para vocês e são conectadas com você para ser seu guardião. Guardião vai ser aquela pessoa que você vai explicar o seu objetivo e essa pessoa ela vai te perguntar e vai te sondar se você está fazendo o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo. E é extremamente importante ter um guardião. Então anote aí quais são os seus objetivos e quem você perguntar e vai te sondar se você está fazendo o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo. E é extremamente importante ter um guardião. Então anote aí quais são os seus objetivos e quem você vai colocar de guardião para cada objetivo. Próximo passo que a gente tem que entender com a cerimônia. A cerimônia é algo aberto, algo muito grande, que envolve várias pessoas. Então, quando a gente fala dos nossos objetivos e planos, a gente organiza melhor as ideias, porque as ideias elas estão transitando no nosso cérebro. E quando a gente fala ou escreve, a gente precisa organizar para que outra pessoa entenda. E quando a gente organiza, a gente também entende melhor. Por isso que escrever e falar é extremamente importante. E além disso, crie um compromisso com outras pessoas. Vai fazer você criar essa conexão e aumentar o seu engajamento. Então, em cima disso que eu te falei, escreva quais são suas metas para 2019, entenda, usando esses aspectos da cerimônia presidencial, o que você pode fazer para otimizar os seus objetivos para 2019 e comente aqui. Marque alguma pessoa que você acha que esse vídeo vai ser importante, vai fazer diferença e lembra, conhecimento sem ação não vai te levar a lugar nenhum. Tamo junto, galera. Valeu!